Vibe Mundial FM. O tema de hoje é o Ori, a cabeça, o culto a Ori. O que vem a ser Ori, como cultuar Ori, qual a importância desse culto para nós que somos do candomblé. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o culto ao Ori é independente do culto ao orixá. E até para você poder cultuar o seu orixá, você precisa cultuar o Ori. Você precisa cultuar a sua cabeça. Inclusive, Ori é um altar. É o altar que realmente recebe as devidas oferendas para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida. Então, tudo aquilo que você coloca na sua cabeça, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você direciona para sua cabeça, é o que vai guiar o seu destino. E quem guia o nosso destino até depois da morte é Ori. É um único orixá? Sim, Ori é um orixá. É o que guia a gente até depois da morte. Tanto é que dentro dos ritos de Axexê, quando a gente vai mexer lá no corpo, no cadáver, a gente tem que mexer no Ori. Sempre em primeiro o Ori. Terminou os ebós, terminou os encaminhamentos de ebó, agradou Exu, tem que se agradar Ori. Então não adianta você chegar no seu sacerdote, na sua casa de candomblé, e, pai, mãe, eu preciso cultuar o meu orixá diretamente. Porque tem muito erro de você cultuar o seu orixá diretamente, você se ligar ao seu orixá diretamente esquecendo do seu Ori. Não vai funcionar. Se o seu Ori e sua cabeça não estiver alinhada com você, não adianta agradar seu orixá. Você não vai conseguir resultados, você não vai trazer resultados. E já já a gente vai deixar algumas oferendas para Ori, porque Ori também come, Ori também se oferenda, Ori também precisa ser energizado. Pai Kleber, mas como energizar Ori? A forma mais prática de você trazer energia para sua cabeça, de você trazer energia para o seu Ori, é o conhecimento. Porque muitas pessoas têm essa questão de fazer oferendas para o Ori, oferendas do ritual de Bori, que é onde a gente sacraliza essas oferendas, mas se esquece que o conhecimento é o alimento de Ori. Então, se você está numa casa de candomblé e você não tem conhecimento do que você faz, do que você reza, do que você canta, do que você pratica, o seu Ori fica pobre. Você fica pobre também. Então, você precisa ter esse entendimento de você cultivar bem o seu Ori. E como você começa a cultivar o seu Ori? Seu sacerdote tem por obrigação de te passar conhecimento, te repassar conhecimento, te ensinar qual é a cultura que você se insere, qual é a cultura do orixá. E mais uma observação, o sacerdote ele tem um papel fundamental na sociedade de não só ensinar a religião aos seus adeptos, mas ensinar sobre a vida em geral fora do terreiro. Como se comportar com as pessoas, não sujar as ruas, não estacionar o seu carro em vaga de idoso. Quando um mais velho estiver de pé no ônibus, você se levantar e ceder o seu lugar. Ou seja, é um sistema educacional. Então, se você não tem um sistema educacional para ensinar o seu adepto, aí fica muito difícil. Então, o culto ao Ori vai muito mais do que só entrar para o candomblé e fazer oferendas. Porque Exu tem uma frase bem emblemática que eu vou recitar aqui para vocês, que é bem assim: os locais que você frequenta, com quem você fala, se mescla e se mistura, diz muito sobre você. Então, você tem determinadas amizades, você tem determinados contatos, você curte alguns estilos de música, você frequenta alguns determinados locais. Aquilo está refletindo os seus gostos, a sua preferência. Você vai atrair aquilo para sua vida. Aquilo que você coloca na tua vida é o que o Ori vai trazer para tua vida. Então, você precisa equilibrar a sua cabeça, você precisa equilibrar os seus pensamentos para que você traga progresso. Porque muitas pessoas procuram um ebó, procuram situações na casa de candomblé, mas a cabeça não está boa. E depois que faz a obrigação, a cabeça fica pior ainda, porque não tem um ensinamento adequado para poder tocar a sua vida. Inclusive, eu vou estar deixando algumas situações de Ori aqui, inclusive segredos, para que vocês guardem, memorizem e levem isso para a vida de vocês. Lembrando que nós estamos aqui não numa verdade absoluta, colocamos a nossa visão,
Então há quem vai concordar, quem não vai concordar, mas o importante é que a gente deixe a nossa visão, atenda ao nosso público, que é o importante para poder orientar vocês e vocês conseguirem repassar esses ensinamentos e essas dicas de Ori, que é muito importante, tá? Então, Ori, a cabeça, é a primeira parte do corpo a ser criada por Ajalá. Ajalá é o orixá, é o senhor que molda as nossas cabeças. É ele quem determina nosso destino. Porque ele forma a nossa cabeça. Então você pode ver que quando a mulher está grávida, a primeira célula, a primeira parte a ser desenvolvida é a cabeça. Então tudo começa pela cabeça. Então você pode fazer o que você quiser no candomblé. Se o seu bori não for muito bem feito, você não vai caminhar. Você pode fazer o que você quiser para o seu orixá. Então, se você não tiver um bom bori, nada vai acontecer. Você não vai atrair nada de bom. E quando falo ter um bom bori, é não ter briga na casa de candomblé quando você está fazendo o seu bori, não ter gritaria, não ter falatório, não ter palavras de baixo calão, não ter bebida alcoólica e o sacerdote jogar para ver o que pode estar sendo feito no ambiente, para purificar o ambiente, para que você consiga ter o seu ritual em segurança. Então, se você quer ter prosperidade, você quer ter harmonia, começa-se com a organização. Se você consegue se organizar, você consegue realmente ter êxito, ter progresso, ter prosperidade. Eu dou um exemplo da minha casa de candomblé, a casa Ogum. Tem muitos filhos que não são iniciados, só fizeram bori, estão empregados, estão trabalhando, estão com saúde em plena pandemia. Porque chega aquela conversa, aquele papo. Você tem que fazer santo, você tem que fazer orixá, porque senão você não vai prosperar. Não, nem tudo é feitura. Até porque você tem que cultuar seu buri antes da feitura. Buri calçado tem? Não, não existe essa de buri calçado. Quadrúpede se arria em buri? Também não. Ori não aceita esse tipo de oferenda. Ori é tudo do mais simples possível. Aí você vai ter prosperidade, você vai ter êxito. Porque Ori não pode carregar peso, a cabeça não pode carregar peso. Você já percebeu quando você está com seus pensamentos pesados, a sua cabeça pesada, você não flui na sua vida? Então você vê, se os seus pensamentos são pesados e as suas atitudes são pesadas, você não vai conseguir caminhar na vida. E ainda mais trazer peso na cabeça. Então, Ori são situações leves, levianas, tranquilas, organizadas. Então, às vezes, você vai gastar num monte de ebó, num monte de obrigação, sendo que o seu problema é só Ori. Você cuidou do seu Ori, você cuidou dos seus pensamentos, a sua vida vai ficar harmoniosa, sincronizada, divina, maravilhosa, eloquente, evidente, brilhante, fantástica, versátil, flexível. Olha quantas coisas você pode ganhar através do bori, através do culto ao Ori. Inclusive você que está precisando de bori, você que está precisando cuidar do seu Ori, procure o Pai Kleber. Procure o Pai Kleber. De uma coisa eu tenho certeza, se o Ori não for muito bem feito, se o bori não for muito bem feito, o seu dinheiro é devolvido. Porque a gente confia no nosso trabalho. A gente confia no que a gente faz no Ori das pessoas. De forma muito tranquila, com muita paz. Porque é isso, o sacerdote precisa colocar a semente da paz na sua cabeça, não da guerra. Não incentivar pensamentos ruins, atacar outros irmãos, atacar outras pessoas. Eu já fui um homem da guerra, eu já fui um homem da vingança, eu já fui um homem de não querer levar desaforo para casa. Só que a gente olha para a vida de certas pessoas, a gente olha assim e fala, pensei em revidar, mas olhei bem sua vida, não vale a pena, deixa pra lá. Meu Ori é mais importante que a sua picuinha, a sua inveja, a sua desavença contra a minha pessoa ou contra a pessoa de vocês. Então, esse é o nosso intuito. Trazer equilíbrio para vocês. Tá, gente? Então, eu vou trazer uma situação aqui para vocês agora, tá? Prestem atenção no que será recitado aqui para vocês de Ori. Duas situações que precisam ficar observadas no culto a Ori, a sua cabeça. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Ori vem antes de qualquer orixá, até mesmo de Exu. Sem a consagração a Ori, a cabeça, é impossível ter qualquer boa sorte. Não se pula Ori para se cuidar de orixá diretamente, se cuida primeiro de Ori.
Lembre, sua cabeça é o seu guia, seu destino. É o que guia o seu corpo diante das dificuldades da vida e dos prazeres da vida, durante a vida toda e até depois da vida. O Ajogun, que é todos os guerreiros contrários ao Ori, inimigo de Ori, inimigo da cabeça, são o que incitam a vocês a agirem mal. Existem 8. E eu vou deixar alguns aqui para que vocês prestem atenção. Por exemplo, o Ajogun Ofó, a avareza. O homem e a mulher que nutre isto na vida, geralmente são aqueles que só trazem notícias da vida dos outros. Nunca falam sobre si. Sempre estão acima da razão, sempre são perfeitos, sempre estão certos, opinam sobre tudo, dão opinião sobre tudo, mas suas opiniões não ajudam nem a sua própria vida. A vida dessas pessoas nunca progridem, mas eles querem dar opinião na vida dos outros. Eles se colocam acima do patamar dos outros, sendo os donos da verdade absoluta. E quando não tem argumento para conversar com você, começa a atacar você, começa com baixaria, começa com indireta, começa com palavras de baixo calão e com falta de educação, trazendo todo tipo de azar, porque são perfeitos em apontar e detectar defeito nos outros, mas não em si mesmos. Esse é um tipo de Ajogun de pessoa que você tem que expulsar da sua vida. O Eba, o ócio, compreendido também como parasitas ou paralisia. É do tipo de pessoa que não trabalha, não faz nada da vida, vivem com os mesmos assuntos dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Você já até sabe o que a pessoa vai falar, até a frase que a pessoa vai falar. Até o que a pessoa vai escrever. O que não vai mudar em nada a sua vida. Não evolui, vive na mesmice, não traz nada de bom, acaba tendo contato com você e ainda acaba te trazendo essa paralisia. São pessoas submissas que vivem atrás de migalhas amorosas, migalhas de relacionamentos afetivas, raramente para com alguém, em qualquer relação, seja de amizade ou seja amorosa. Não ajudam ninguém, só querem tirar proveito de você em tudo. E assim, pelos interesses deles próprios, que são bem pequenos, passam pela vida apenas sendo opção, jamais prioridades. Se livre de pessoas assim. Corte esse tipo de vínculo. Tá? E nós temos o Essé, a aflição, que gera inclusive a depressão, mal da atualidade. Já era um mal em tempos antigos no culto dos orixás, que são os estresses, são as pessoas que nutrem todos os dias pensamentos perturbadores, agitados, pessoas que não têm paz em nunca. Tá? Só trazem problemas para sua vida, só trazem doenças, vivem falando que são perseguidos e colocam coisas na cabeça que acabam tendo uma avalanche no corpo de doenças. Portanto, o ritual de Buri, culto ao Ori, é trazer paz, é trazer equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Não a pessoa ficar mal e ficar mais agitada do que ela tá. Então, eu trouxe 3 tipos de Ajogun, que são os inimigos de Ori. E tem muitas pessoas assim, que se colocam acima da verdade. Se você fala algo, você tá errado. Se você faz algo, você tá errado. Aquilo que você veste não presta. Aquilo que você veste não combina. Aquilo que você faz na sua vida não vale nada. Se afaste desse tipo de pessoa. O mundo já tem crítico o suficiente, já tem julgadores o suficiente, já tem juízes o suficiente pra gente ter qualquer tipo de contato com esse tipo de pessoa. Não precisamos disso pra nossa vida. Precisamos de pessoas que nos incentivam, que mesmo quando a gente está errado, faz a gente enxergar os nossos erros, mas conversando, dialogando, como pessoas maduras, pessoas sensatas. Não se atacando em rede social, não se atacando em indireta, não sendo crianças, piores que crianças. E são homens velhos, né, que agem piores que crianças. A partir do momento que a gente adquire uma idade, a gente tem que trazer exemplos para os mais novos. Não ser um tipo de pessoa que a gente não quer seguir. E o Ori nos diz muito sobre isso. Vibe Mundial 95.